Fala, jovem, vamos dar início aqui à nossa segunda parte da construção do Troll para games. Ainda estamos na modelagem. A ideia é que seja um projeto realmente mais duradouro, então, sem pressa. Vamos ter aqui uma horinha para começar a trabalhar, tá? Então vamos lá, partir aqui para o ZBrush. E aqui foi o modelo mais ou menos de onde a gente parou no vídeo passado. Só implementei aqui um pouquinho esse dedão aqui dele que está saindo agora da mão. E algumas rasgadas aqui só com o Clay Build Up. Ah, só para ter um pouquinho do sentido das fibras, assim, saca? Nada muito avançado e tal. E aí uma das coisas que fica acontecendo aqui nessa... Como são duas malhas diferentes, né? Fica tendo uma junção aqui meio esquisita. Vou tentar preencher um pouco mais isso aqui para diminuir essa sensação de que realmente tem duas malhas diferentes, né? Diminuir um pouco, né? É chato de, de modelar dessa forma assim, com essa junção acontecendo. Mas eu me decidi por fazer o Xamã, né? O Troll Xamã, não o Troll Guerreiro. E ele tem esses colares, essa parte da roupa aqui também, que a gente vai fazer no Marvelous depois. Então, vai esconder bem nessa parte aqui, essa junção aqui. Então, de repente, eu nem preciso juntar isso aqui para trabalhar na anatomia, tá? Continuo, posso deixar assim e tal. Então, beleza. Vamos falar um pouquinho sobre essa blocagem de anatomia hoje, tá? E uma das coisas que eu peguei, cadê o PureRef? Aqui, ó. Algumas referências, tá? Sempre bom tá usando, né? Eu não quero pegar um cara, deixa eu ver, aqui acho que é o Coleman, ah, aqui eu não sei o que é, mas enfim. A ideia não vai ser pegar um cara rasgado assim, saca? E fazer toda a musculatura. Aqui, ó, como esse aqui. Você pode pegar referências assim para ajudar o posicionamento, né? Onde é cada coisa e tal. Mas tenta pegar uma referência que seja pelo menos próxima de como é que você vai querer que essa musculatura se comporte. Então, eu estou pensando num orc, né? E se a gente for ver algumas referências aqui, ó, de outros modelos, né? A galera, ó, você vê que ele tem a parada de ser muito forte, né? Muito musculoso, mas não é rasgado. Então, não tem um percentual de gordura baixo. E esse percentual de gordura influencia em como a gente vai fazer as esculturas, né? Fazer o high poly aqui do modelo. Então, a ideia é fazer uma pegada mais, tipo aqui, assim, ó, saca? Coisa mais inchada, ou seja, ó, tipo isso aqui. E aí os micro detalhezinhos, né? Uma coisa, talvez esse aqui, ó, ainda chegue nesse aqui um pouco, ó, né? Bem trapezoide aqui e tal, pescoço bem largo. Talvez funcione dessa maneira, tá? Então, vamos lá. Vou adicionar alguns elementos para blocagem também, para começar a dar um ar, né? De tem mais elementos acontecendo em cena, e é legal de ficar distraindo um pouquinho, saindo dessa sensação de que tá sempre na mesma coisa e não tá evoluindo. Então, às vezes, eu faço um pouquinho da modelagem orgânica, depois faço uma blocagem de alguma peça, aí vou, trabalho dela um pouquinho, enfim, só para descansar, às vezes, vou olhar. Cafezinho básico. Beleza. Vamos aqui pro rosto da criança. Ele tá com um Dynamesh de 56, tá? Vou aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu preciso aumentar agora. Ou se dá pra gente. Eu vou trabalhar um pouco essa parte da boca aqui ainda. Vou jogar um pouco mais assim, né? Eles tendem a ficar sempre com a boca semi-aberta um pouquinho, né? E essa parte aqui dos dentes aqui um pouquinho pra frente, né? Nariz vou deixar menorzinho aqui assim, ó. Deixar essa expressão dele mais aguda aqui pra cima. Essa quebra aqui, ó.
Beleza. Ao mesmo tempo que eu vou e aumento aqui essa área da sobrancelha aqui, né? Do frontal. Que a gente pode deixar uma coisa bem marcada aqui para dar um detalhezinho de crânio, né? Uma rasgadinha aqui para dar esse naso labial dele aqui. E ele tem quase que como uma feral aqui, assim, né? Que é leões, né? Felinos tem essa divisão aqui no lábio superior, né? Esqueci como é que chama essa parte aqui do bigode, mas enfim, eles têm essa sensação, assim, de que é um pouquinho mais preenchido, né? É isso aí, começa a dar um pouquinho de forma mais para ele, mas sem ainda aumentar bastante as subdivisões, né? Sem me preocupar com detalhes ainda aqui. Mas pegar o feeling dele aqui, né? Você vê que eu não aproximo muito aqui nessa fase a referência, porque pode confundir, saca? Porque você começa a ver detalhes e aí o olho pode se confundir um pouquinho, então tentar trabalhar mais distante para enxergar mais ou menos o volume geral, assim, né? De longe. E você vê que dá para perceber que a orelha dele é como se fosse um pouco mais virada, né? Então eu vou pegar aqui, ó, já selecionar só ela aqui. Deixar assim de 90 graus, ó. De selecionar esse pedacinho aqui, inverter, Ctrl clique em cima para dar um blur. Aí agora aqui eu vou com o Move, ó. Posiciono aqui centralizado, centralizo aqui e vou girar a partir daqui, ó. Uma giradinha para fora aqui, ó, para fazer um pouco disso aqui. Tá vendo? Tô vendo essa abertura que ela dá aqui, ó. Dá para puxar um pouquinho mais ainda aqui. Parece uma orelha meio de morcego, né? Beleza. E ele tá na referência, ele tá assim, né? Tá com a cabeça um pouco baixa. Mas ao mesmo tempo a orelha não passa tanto, né? Então a orelha não é tão grande aqui para cima, né? Tão alta. Então eu vou pegar ela aqui, ó, diminuir um pouco. Agora com o Move eu vou e trabalho individualmente aqui, sem rotacionar mais necessariamente, né? Com o Move. Ó, tá parecendo uma orelha meio de gárgula, né? Mas aí a gente vai trabalhando e vai ajustando. E dei importância para orelhas, viu? Já entrevistei uns artistas aqui que a galera pegou trampo fora por conta da orelha. Quer dizer, lógico, não foi só por conta de uma orelha, né? Mas por ele ter dado atenção a uma orelha específica. Não lembro agora qual foi o artista, tá aí no canal. E algum dos vídeos deve falar sobre isso. Mas deu bastante atenção e a galera percebeu, né? Tipo, pô, esse cara tá dando essa atenção todinha nessa orelha, então de repente vale a pena dar uma chance para ver como é que ele se comporta. Enfim, foi. E tem vários causos, né? Tem várias histórias aí. Se vocês verem essa parte de entrevistas, vou tirar o blur. Essa parte de entrevistas, tem cada história, tem muita história legal, velho. História de gente de superação, história que o estúdio pegou fogo, que eu acho que é o do Vitor Hugo. Mesmo assim, o cara não desistiu, continuou. O cara que morava no interior da Bahia, Jorge Santos. Pô, não vou lembrar de todo mundo, né, velho? Mas tem umas histórias aí bem bacanas.
Então sugiro que também coloca o modelo aí para fazer e vai ouvindo. Tem a parte técnica, né? Tem a parte que as entrevistas a galera fala sobre alguma coisa técnica e faz tipo um tutorial e ensina alguma parada de como eles fazem. Aí quando chegar nessa parte você para e presta atenção. Mas se não, vai ouvindo, porque tem a parte da entrevista e tem uma galera que gosta de compartilhar mesmo assim e dividir as experiências e aí fica bem legal, né? Você vê o que outras pessoas passaram para chegar onde chegaram e você pode se espelhar nisso aí também. Tá? Agora também ficou muito para fora, né? Deixa eu um pouquinho mais para dentro aqui. Ela tem uma quebradinha aqui assim, ó. E não é tão grossa, né? Essa espessura que a gente dá aqui nesse modelo, e principalmente quando for fazer o low poly, ela é importante, tá? Essa espessura ela ter proximidade com a orelha na vida real. Isso influencia em como o SSS vai se comportar, né? Aquele glowzinho que fica atrás da orelha aqui, quando tem alguma iluminação e vai iluminando os vasos sanguíneos por dentro e a orelha fica avermelhada, tá? Então, é importante ter isso em mente. Beleza, vamos deixar mais ou menos assim, depois eu... Aí, e muita gente às vezes deixa a orelha bem flat, saca? Fica com medo de... E vai, tem uma orelha que isso aqui é bem visível mesmo assim, saca? Agora eu não tô pegando referência de orelhas, mas mais pra frente vou pegar. Tá? Só conectar aqui, ó. Tá vendo como tava aqui, ó? Essas quebras aqui, ó. Isso aqui assim, ó. Esse sombreado aqui. Ou seja, tá tendo uma quebra muito brusca, assim. No orgânico isso não é assim, né? Você tem uma continuidade das coisas. Da pele, sobre o músculo. Então, tem as quebras, tem, mas as coisas meio que se conectam, né? Então tem que saber também onde vai acontecer. Aqui é esse bulgezinho, né? Esse volume que faz aqui por conta do dente que vai ter. Vamos colocar logo um dente aqui para a gente ver. Pegar aqui um primitivo. A gente pode colocar pode colocar um cilindro mesmo, vai. Ele tem dois dentes. Vou botar um split masked. Vou já nomear aqui, ó. Teeth. Deixa assim por enquanto. Tá? E aí, eu já posso ir blocando ele aqui. Colocando ele aqui para dentro. Se você criou um insert mesh e não moveu o gizmo, tá? Não fez nenhuma operação disso ainda. E quando você clicar o W para mover, ele vai estar centralizado. Então dá para a gente dar uma escalonada aqui assim, ó. Sem distorcer. Quer dizer, sem distorcer não, sem... Não queria ser desordenado assim. Ele ainda mantém alguma coisa. Ó, segurando no Alt e apertando o tablet aqui para ele entrar, para tentar dar esse arco. Tá? Agora só um smoothzinho aqui, ó. Deixar mais pontudo. Lembrando que isso é um dente, não é uma pedra. Então, tenta não deixar uma coisa rombuda, né? Uma coisa blunt, é, sem ser sharp, né? Sem ser afiado e tal. A gente tem dentes que são realmente afiados, tá? Então, vou jogar eles assim um pouquinho para dentro. Tá? Depois eu vejo
esse lance de encaixe aqui, anatômico e tal, né? Tem uma referência aqui que eu peguei para isso aqui, ó. Para ver como é que é esse encaixe aqui. Ele tá com a bocona aberta aqui, né? Mas para eu ver por dentro aqui como é, ó, para me dar uma referência, né? Tá? Ainda não abri a boca dele, né? Então deixa mais ou menos aí, só para ter essa. Ó, aqui ele não passa do nariz, né? O dente, então diminui um pouco aqui. E talvez colocar ele um pouquinho mais para baixo, juntamente com a boca. É isso aí. Tá? Agora eu posso pegar aqui, ó, com um laço, selecionar aqui, ó. Parece o Grummash. O Grummash é assim, ele tem uma barba. É outro orc. Mais ou menos aí. Então eu vou precisar de mais polígono para isso. Deixa eu só dar uma cavada aqui mais acentuada. Solo. Uma das coisas que é legal é você fazer o modelo com a boca aberta, né? Para facilitar no bake. Tá. Sei que você vai usar modelo de scan. E aí você pode tirar o bake do normal map, por exemplo, daqui de dentro do próprio ZBrush. Então não precisaria de fazer bake dessa parte. Aí pode fazer a boca fechadinha também, que ele vai pegar. Mesmo que a boca tenha a parte interna, ele vai pegar. Beleza, vamos deixar mais ou menos isso aqui assim. Sai do solo. Dá só uma esmifadinha aqui, ó. Aqui também. Beleza. Acho que já dá pra gente. Pera aí, acho que ainda tem que fazer um ajuste aqui, ó. Cavar mais aqui essa área. Aí. Tava faltando esse pedaço aqui. Vou colocar logo o zóio. Ah, tem um olho, cara, que é do Isomar. Eu acho que eu tenho ele no meu. Oh, deixa eu ver onde é que tá agora. Deixa eu ver aqui no recentes. Aqui. Não posso nem abrir esses recentes aqui, né? Depois tem alguma coisa que eu não posso mostrar. É esse olho aqui, deixa eu ver. Ah, vou jogar ele aqui, ó. O append. Que esse olho aqui é do Luiz Omar. Deixa eu centralizar ele aqui. Não, aqui. Ah, o modelo está bem pequeno ali, né? Vou esse olho aqui. Aí. Sai da simetria. Dá um zoom. Depois a gente ajusta esse tamanho aqui do personagem. Tá como se ele não tivesse centralizado ou é impressão minha? Deixa eu ver aqui Mirror Weld. Deixa eu dar um. Deletar tudo. Mirror Weld. Ah, agora tá simétrico. Beleza.
Porque a gente começa a construir a parte do olho, né? Baseado na esfera. Quando você deixa os olhos mais afastados em algum modelo, você meio que diminui a inteligência dele, saca? Dá a entender que é um personagem meio privado de muita sabedoria. Vou dar uma rotacionadazinha de nada aqui, ó, de, sei lá, 5 graus. Que o olho não fica focado direto, reto assim, né? Tem uma leve inclinação. Beleza. Vou pegar isso aqui agora. Agora tem uma ref aqui no Pure Ref que ele tá de lado. Deixa eu ver qual que é. Será que é essa aqui? Não, não é essa não. Tem uma melhor. Ah, será que é essa? Pode não ser, mas vai ficar sendo aqui. Vou diminuir aqui a área do ZBrush. Dá uma rotacionada aqui para deixar ele meio reto. Aí. Só pra gente ter essa referência do perfil, né? Deixar no solo aqui, ó. Então você vê que o meu tá muito pontudo, né? Tá faltando um volume aqui, ó. Né? E essa caída aqui, na verdade já é outra referência aqui, né? Então tem que decidir também. Às vezes quando o personagem tem várias representações, você pode terminar pegando um concept que ou vários concepts, né, que tenha diferença entre si. Então tem que decidir qual a vibe que vai e só ir. Uma quebradinha aqui, ó. Aí se eu comparar aqui onde tá a narina dele aqui, ó, com a ponta do nariz, tá vendo? Minha narina tá aqui, a ponta do nariz tá aqui, então dá pra aumentar um pouquinho mais do que essa distância. Ele tem um leve curvinho assim nessa parte que transita aqui pra boca. Beleza, tá me faltando polígonos ali, né? Então não vou me preocupar com fidelidade extrema. Preencher um pouco mais aqui, ó. Dar esse volume da sobrancelha. Beleza. Agora tinha outra aqui que me dava a ideia da. Nossa, bati aqui no negócio do microfone. Me dava uma ideia do perfil dele, velho. Cadê essa porra? Não tá aqui não. Sei não onde foi. Essas duas imagens aqui, ó, é legal de vocês terem. Eu falo isso pra galera do curso. Pra ter um benchmark, tá? Uma imagem de referência top que você queira atingir como resultado. Então, coloquei aquela ali como uma das. Tem esse aqui, ó, também, referência boa de frente. Mais ou menos aqui, né? Esse já tá mais velho, né? Esse Troll já tá um pouco mais velho que é da última expansão aí. Olhinho pequenininho. Né? Você vê como o zigomático aqui é alto, né? E pequenininho e tal. Tem uma quebra aqui, ó.
Aumentar um pouquinho mais esse nariz, hein? Aí. Beleza. Ele tem bastante lábio aqui, né? Essa boca triste. Chorão. E talvez o tamanho também, né? Talvez seja um pouco maior aqui, ó. Essa parte de baixo. Beleza. Tá, a ideia não é fazer uma cópia exata, né? Um modelo que já existe da Blizzard ali. Porque, tipo, já tem, né, velho? Tem que fazer um pouquinho diferente, mas aí você faz na qualidade top. Tipo, e, tipo, deixa claro que você está escolhendo uma, um caminho diferente, né? Não de fidelidade extrema, mas seguindo, né? Algumas referências, mas deixa claro que não está tão fiel justamente para a galera entender, né? Que, porra, foi uma escolha, né? Não é que eu não quis fazer igual, ou que eu não consegui e tal. Não, eu escolhi assim, tá? Aí pela qualidade do modelo, né, que você terminar fazendo, a galera vai entender que você realmente conseguiria fazer se quisesse. Beleza, ó. Tá bom para essa parte. Cadê? Vamos voltar com os olhos aqui. Colocar esses olhos mais para dentro ainda aqui, ó. E aí vou na malha aqui, vou dar uma aumentadinha nela aqui para 96. Beleza. Já vamos ter mais um pouquinho mais de volume aqui para colocar nos olhos. Mas não muito, né? Essa luz do ZBrush é muito ruim, né, velho? A gente entender como é que tá os volumes funcionando direito e tal. Então você tem que ficar rotacionando bastante, assim. Uma coisa que eu gosto de fazer às vezes é diminuir um pouco esse branco, deixar um cinza. E aqui no Material, pega um Modify aqui nesse, porque tá no do Basic Material, tá? Então pode pegar aqui e dar uma aumentada no Specular. Aumentar o Specular e pegar essa curva do Specular aqui, ó, e deixar ele um pouquinho mais sharp. Tem esse material aqui, ó, só que ele é ele fica um gloss mais evidente, assim, mais forte. Aí eu às vezes edito esse do Basic Material mesmo, só para dar um tchan. Aí a gente consegue fakear um pouquinho mais a luz do ZBrush e conseguir entender um pouquinho mais, um pouquinho mais melhor, um pouquinho melhor como é que tá as sombras, né, os volumes. Então, segue. Aqui, ó. Tá? Meia horinha agora. Estamos avançando. Bora. Se não tem muito volume para definir, não preocupa, tá? Não fica querendo adicionar por conta disso, né? Vai chegar a hora de adicionar. Um pouquinho mais para trás aqui, ó. E aí você começa a se basear no olho. Deixa eu tirar essa. Para ver a curvatura, né, que tá fazendo aqui, ó. A gente vê um pouquinho, né? Mais ou menos um terço do olho quando tá de lado assim. Tem várias dicas, né, de proporção e tal. Dá para seguir.
Alguns são, alguns são quebráveis, né? Algumas não são regras absolutas, mas tem outros que é legal seguir. Ó, primeiro eu estou dando mais área para trabalhar, que aqui, queira ou não queira, ele está com uma leve expressão, né? Com os olhos mais serenos e tal. E eu preciso pensar nele de uma forma mais neutra. Então deixar o olho um pouquinho mais aberto. Beleza. Ver como a dentição dele aqui ela é mais aberta, né? Ela passa do olho, inclusive. Tipo isso aqui assim. Vamos tentar fazer exatamente isso. Vou pegar o pinte aqui para dar uma charpeada aqui nele. Deixar um formato mais cone. Beleza. Vou pegar aqui o Ctrl, afastar um pouquinho, diminuir. Tá aqui. Só para a gente ter esses dois dentinhos aqui de referência. Tá? Vamos lá. Agora, um pouquinho mais de boca. Beleza. Temos uma base boa aí para deixar no rosto. Tá? Então, ó, os dedos. Vou falar um pouquinho dessa parte da mão aqui que é legal de ver. Então, deixa eu ver se tem uma referência aqui. Tem, acho que nesse concept aqui dá para ver, ó. Beleza. Então, simplesmente pegar aqui, né, o Dynamesh, aumentar um pouco mais a mão aqui para sair os dedos. Na própria mão aqui, deixa eu deixar no solo, né? Pode ter já aquele arco aqui assim dos dedos, né? Diminuir a espessura aqui. Pode fazer sem diminuir a espessura, mas vai dar retrabalho depois. Tá? Então temos aqui, ó, aumentar um pouquinho aqui para sair o dedo mínimo. Deixar mais quadradinho aqui. Beleza. Aí é só mascarar. Tá saindo dos dois lados? Tá. E extrair. Aliás, não precisa extrair, é só extrudar. Tá? Aí, ó, como ficou só um dedo aqui, né? Para entrar mais 3 dedos aqui, vai ficar cheio, né? Não vai caber. Mas aí, se a gente pensar nele como um orc, né? Como um todo, a gente vai ter que deixar essa mão mais larga aqui, ó. Para poder, de fato, caber esses dedos. Aí eu vou dar uma atualizada no Dynamesh aqui. Aí eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso duplicar para ir mais rápido. Posso pegar o Select aqui. Deixar só esse dedinho aqui selecionado. Deletar o resto. Saio aqui do isolado. E vou começar a posicionar ele aqui, ó. Movo aqui para base. Deixa eu tirar o image. A gente trabalha aqui do lado esquerdo. Deletar.
trabalhar só desse lado aqui. Aumentei um pouquinho aqui, ó. Rotacionei um pouquinho aqui para sair. Descolar. Vou usar essa parte aqui. Deixa assim mesmo. Só ajustar um pouquinho aqui. Beleza. Mais um. Já temos 3 dedinhos aqui. Esse é menorzinho. E temos o mínimo. Tá? Saindo aqui mais na lateral. Eu tô falando baixo, né? Tô, enfim, cansado hoje. Terminando uma fase do game, então bastante coisa para entregar hoje. Foi corrido. Sempre tá sendo, né? Ainda bem. No complaints, sem reclamar. Simbora. Aumentar essa energia. Bora. Esse braço aqui tá todo torcido, ó, parecendo um braço de borracha. Mas é isso aí. Começa assim. Tem que ficar ruim para depois melhorar. O negócio é começar. Beleza. Aí eu vou pegar agora aqui, ó. Cadê os dedinhos? Estão aqui embaixo. Vou dar só um merge. Cadê o merge? Merge. Merge down. Ok. Foi com os dedos, tá? Aí agora eu pego aqui e dou um. Vou botar aqui para a tela cheia. Vou dar um mirror and weld. Foi para lá. E agora eu atualizo o Dynamesh para ele colar os dedos ali. Vou pedir só para ele fazer o seguinte. Deixa eu ver. Antes dele fazer o Dynamesh, aqui, autogroups, ele criar grupos diferentes, então mirror no weld, então, vão ser iguais. E no Dynamesh aqui eu vou ativar o grupo, para ele manter o grupo, e vou tirar o blur. Tá? Que ele faz, ó, mas ele mantém os grupos, então eu consigo isolar os dedos aqui e trabalhar individualmente. Ao mesmo tempo que eu vou atualizando o Dynamesh. Beleza. É a nossa blocagem aqui das mãos. Deixa mais aqui, ó. Ah, tem um site bacana aqui de referência de mão, viu, velho? Muito bom. Isso aqui, ó. Triple Gangers. Não é só de mãos, né? É tipo modelo de scan. Mas aí você coloca aqui na parte de mãos e não precisa comprar, tá? Porque ele vai ter boas referências. Então dá pra gente pegar aqui, ó. Selecionar por gênero. Aí tem skin tone, aí tem features, ó. As características. Não. Tem um peso também, uma mão mais magrinha, uma mão mais gordinha. Mas cadê? Você tem como procurar por tipo profissão, não profissão exatamente. Deixa eu colocar, deixa eu ver aqui. Como é que é o nome? Deixa eu ver. Soldier, deixa eu ver se tem Soldier. Ó, tem esse aqui, ó. Enfim, só dar um exemplo aqui, ó. Aí você clica. Aí ele vai ter aqui algumas imagens. Cadê? Fazendo sinais aqui. Deixa eu ver. Pô, essa não tá tão. Ó, tá vendo? Aí tem esse gifzinho animado, então ele tem a com cor e sem cor. Mas aí dá pra você pegar bastante coisa assim, de referência, saca? Tem ela aberta aqui, lógico. Ó. Aí meteu o print aqui e começa a trabalhar, velho. Certo? Ó, dá pra ver bastante coisa. O albedo e o modelo de scan. Triple Gamers. Anota aí. Vai ajudar. Tá? Então, vou pegar aqui, ó.
Essa mãozinha aqui. Mãozinha preenchida, uma mãozinha gordinha, né? E ela vai estar segurando algumas. Essa parte da faixa aqui, né, da mão, vai pegar depois. Pronto. Deixa solo aqui. E... Beleza. Vou ajustar esse emborrachado aqui do braço. Tentar deixar o braço dele bem. Manter braço, né? Bem. Foi mal, galera. Bem quadradão assim, né? Sem. Não quero fazer aquele antebraço rasgado, não. Antebraço quadrado aqui. É mais. Feito aqueles bodybuilder de. Não bodybuilder, é competidor de homem mais forte do mundo, né? Os caras são muito fortes, mas são tudo socado, né, velho? Ninguém rasgado. Então essa é a ideia aqui. Dá uma torcida aqui. Vamos lá. Opa, mais aqui, ó, a parte do tríceps. Lembrando que o tríceps aqui, né, a gente vê esse pedacinho dele aqui na lateral. Então é legal que apareça, dependendo do modelo, né? Mas eu não vou fazer o rasgadinho aqui de tipo dividir o braquio radial. Ah, não vou deixar aqui um volume só. Você pode fazer para ter a marcação, sabe? E depois ir preenchendo de pele ou de gordura. Não tem problema. Parte do cotovelo aqui, ó. Deixa ela. Tá? Lembra de deixar esse gapzinho aqui entre o bíceps e o antebraço, mas que não seja uma coisa tão recortada assim, saca? Tem uma. Dependendo do músculo, né? Dependendo do cara, claro, vai ter uns gaps maiores ou menores aqui, assim. Tipo o bíceps, ele começa a quebrar aqui, aqui ele ainda tem um pedaço, só que ele já começa a cavar um pouquinho mais aqui, sabe? Esse antebraço ainda dá pra vir mais pra cá. Alguma vista tá legal, ó, mas essa aqui não tá, né? Tá faltando mais volume aqui. Então, um mask aqui no bíceps. Tá dando uma rotacionadazinha, né? A gente pega aqui o antebraço, dá esse giro aqui, ó. Tem essa referência aqui que dá pra ver bem esse movimento que o antebraço faz aqui, ó. Essa aqui, ó. E ele vem aqui pra baixo, tá vendo? Já vou pegar por baixo aqui. Esse aqui também, ó. Na verdade, esse aqui faz parte do mesmo músculo, né? Assim. Só que como ele tá bem rachadão aqui, aí tá dividindo. A divisão aqui. Pode cortar aqui um pouquinho mais para marcar a mão. E aí, só processo lento e constante. Vou aumentar mais essa
Tem a da mão aqui. E aí, quando você trabalha isolado, é bom sempre estar voltando com o modelo para ver como é que tá o lance da proporção, tá? E aqui eu acho que minha mão tá muito grande. Ó, tá vendo? Ficou muito gigante, né? Dá pra eu pegar ela aqui, ó. Diminuir. Atualizar. Opa. Foi? Foi. Beleza. Tá? Depois posso ajustar ainda mais a proporção quando quiser. E aqui, beleza. Uma coisa que eu não vou me preocupar para esse modelo, que você também não deveria, era pernas, né? Ele, em todo o concept dele, ele tá usando calça e às vezes com armadura ou não. Mas enfim, não me preocuparia com pernas, né? Essa parte do peitoral aqui também não é uma coisa tão relevante. Se eu for fazer esse modelo com armadura, né? Vai estar escondida. Beleza. Uma parada que teve que fazer aqui foi justamente diminuir esse arco dele aqui, né? Essa cintura dele, deixar ele mais acinturado para ele ter um pouquinho mais de estilização. Aqui, ó. Você vê como a cintura dele é bem fina, né? Afunila bastante aqui, ó. 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 Então tentei dar essa afinada a mais aqui também. Aí o ombro já tá saindo um pouquinho demais. Boa noite, sou novato no ZBrush. Tem alguma coisa que devo pular ao aprender que é desnecessário? Meu foco é mesh para jogo. Ah, você é novato e você está querendo pular alguma etapa que seja desnecessária? Cara, se você vai fazer essa parte de escultura aqui dentro do ZBrush, é porque é difícil dizer assim o que é desnecessário, né, cara? Cada coisa pode ter sua relevância, assim. Eu posso te dizer o que eu estudaria, né? Que seria essa parte mais orgânica aqui das ferramentas. Você vê que eu não estou usando nenhum brush muito complexo, nada complicado, só Move, Play Build Up, Standard Mesh, esse aqui, e acho que o Dan Standard, só que é esse aqui. Tá? Cada um tem sua função aqui, ó, marcação e etc. Máscaras, é importante você também saber selecionar ou, cadê? Desselecionar, ó, apagar, deletar, criar alguns atalhos assim, entender a dinâmica do Data Mesh e entender a não avançar muito, tipo, não colocar muito polígono. Isso é um dos principais, cara, que muita gente quando está começando faz. Trabalhar com uma densidade muito alta e quando vai mexer, começa a ficar muito amassado, assim, sabe? Porque tá mexendo com muito polígono e aí quando você mexe só um pouquinho assim, aí vai criando deformações e tal. E outra que é mexer com brush grande, tá? Se for com brush pequenininho, fazendo isso aqui assim, ó, aí vai criar distorções. Vai com brush grande aqui, ó, e vai pensando primeiro nos shapes maiores. Depois vai diminuindo, detalhando. Então é isso. Mas deixa eu ver se eu acho alguma coisa que seria, tipo, se eu estivesse começando hoje, né, eu pularia, talvez, deixa eu ver. Algumas ferramentas, velho. Não me preocuparia com algumas ferramentas, assim, além dessas que eu tava dando exemplo, para começar. Ah, isso. E a parte de, tipo, eu dispensaria a parte de pintura aqui dentro do ZBrush. Tá? Que tem o brushzinho aqui de Paint, que dá para fazer pintura, dá para fazer várias pinturas bem legais. Mas eu ignoraria isso por enquanto, porque tem outros softwares que entregam resultados mais práticos assim.
e melhores também. Tá? Acho que é isso, velho. Se tiver outra pergunta aí, pode mandar. Não sei se ajudou muito. Aqui, ó. Eita. Aí eu tô achando agora que o braço dele tá, ó, buf, muito, muito grande assim, né? Então eu vou dar uma desinchada nele aqui. Tomou muito anabolizante. Diminuir. Vou entrar mais aqui um pouquinho. E essas costas aqui, esse dorsal aqui, esse tríceps, eu vou abrir mais um pouco aqui, ó. Beleza. Mais ou menos isso. Tá? Depois eu parto para a definição. Lembrando aqui que o ombro tem essa caída mesmo para frente aqui, ó. Cadê as referências? Sempre referência. Ó, tá vendo como cai bem para frente aqui, ó? Aqui tá um pouquinho rotacionado, mas aqui também, ó, bem para frente. Ele cai, tipo, se juntando aqui com o bíceps, ó. Aí divide. Aí aqui tem um pedaço do braquio radial, ó. Que viria para cá, ó. Opa. Aqui. Faria esse montinho aqui. Tá? Mas aí eu não vou evidenciar ele, né? Posso só dar o volumezinho aqui para fazer um tchan, mas não vou trabalhar com ele. Aqui, ó, mais, ó. Essa quebradinha aqui, o ombro dá aqui, ó. Ah, que aqui tem outros, são 3 grupos aqui, né, musculares no próprio ombro. Ele tem essa leve quebra aqui. Né? Um grupo maior sendo esse do meio aqui. E algumas marcações aqui só de fibra. Lembrando que ele não vai ser assim fibroso. Tá? O percentual de gordura dele é alto. Não é rasgado. Mas fica aí a ideia. Aqui lembrando que esse músculo do ombro, ou do peito, ele vai se juntar ali, lá por dentro ali do bíceps e tal. Então ele termina criando uma capa aqui assim, que vai pelo ombro também, ó. Opa, beleza. Ó, vou para uma área, volto para outra. E aí a minha forma de, tipo, ir avançando sem ficar me preocupando muito com a perfeição nesse momento aqui. Lembrando que eu tô só nos atalhos aqui, tá? Então por isso que muda a ferramenta às vezes ali. E muda a função que faz aqui na tela. Mas, atalhos. Então, eu vou isolar essa mão e trabalhar ela separada. Tava de simetria ligada? Tá. Beleza, deixa eu ver agora aqui, ó, o que dá pra gente fazer. Hum, de... ah, cadê? Anatomia realista pularia, já que boa parte dos personagens sempre tem o corpo coberto. Acho muito difícil alguma dica de estudo. Muito difícil. Acho muito difícil a anatomia realista. Não pularia o estudo de anatomia. Se vai ser realista ou não, é a forma como você vai esculpir. Mas entender a anatomia, se você for trabalhar com game, character, mesmo que não seja para realismo, você tem que ter a noção de anatomia, sim, tá? Saber onde as coisas começam, onde termina, as proporções e etc. As rotações. Tem muito erro comum que às vezes o antebraço, a galera faz o corte aqui, ó, e joga ele aqui para cima, saca? E quer fazer os outros aqui assim. Então,
tem sentido, né? As coisas têm uma direção, porque os músculos estão todos conectados com os tendões e com os ossos. Então tem um sentido das fibras, de para onde você direciona a musculatura. Então isso aí tem que saber, tá? Mas a forma de fazer realista depende do game, né? Então não é necessário. Mas saber é assim. Agora, a não ser que você vai fazer sempre personagem cartoon, né? Aquela coisa mais low poly para mobile. Então, fazer tipo um Roblox, um sei lá, como é o nome daquele? Fall Guys. Enfim, games que o personagem seja cartoonizado assim e não tenha, tipo, nada de anatomia, né? Só seguir o concept e tal e fazer de acordo com o concept. Aí tudo bem. Mas caso contrário, é bom saber, tá? Tá muito grande esse tríceps aqui, ó. Aí dica, você falou o quê? Acho muito difícil alguma dica de estudo de anatomia? Cara, você pode procurar aqui no ArtStation o Anatomy Sculptures. Tem um site dele, né? Mas tem o ArtStation também. Deixa eu ver ArtStation. Anatomy. Aí. E ele é voltado, ele é pensado para quem está trabalhando com escultura, né? Aí se vai ser para game ou então, depois tanto faz, mas tem bastante coisa aqui, ó. Agrupamentos musculares e tal, que ajuda muito. Tá? A planificação das coisas aqui, ó. E simplificação, né? Também vai ajudar. Certo? Tanto da vai estudando pedaços, né? Tipo, braços, peito, costas, rosto. Cada um vai ter um segredinho. Ó, aqui tá tudo na simetria ainda, né? Então eu não quebro a simetria ainda nesse momento. Certo? Uma escolha minha. Eu não quebro nesse momento ainda. Mas, depois que eu faço eu saio daqui, levo para o mar e faço um retopo, né? De meio de projeto assim. Aí quando eu volto, eu vou para o high poly mesmo assim. Aí é onde eu quebro a simetria, tá? Por enquanto, não. Posso deixar assim. Agora, se fosse para um personagem para print, de repente, já faria sem assimetria também, se for o caso. Ó, dá umas puxadinhas aqui para dar uma parada aqui e depois eu vou preencher. Tá? Clavícula aqui, ó. Lembra que a clavícula ela não vai até o meio do ombro realmente. Ela para um pouquinho antes, assim, se a gente olhar de lado. Ela para um pouquinho aqui até indo mais para trás um pouco. Né? E gente mais magra, tipo eu aqui mesmo, eu consigo colocar aqui sentir o ossinho, né? Ele é um pouquinho para frente do ombro, tá? Ele é da metade para frente, não é da metade para trás. Só que nesse cara, né, não vai aparecer. Eu tô marcando aqui só para a gente ver. E aqui vai ter o platô, né? Uma parte mais reta aqui no ombro. Então, só dando um polishzinho aqui, só para planificar um pouco. E para ver na silhueta. Deixa eu ver aqui como é que tá a referência do trapézio dele, ó. O meu tá faltando a quebra ali, né? Então vamos dar essa quebra agora pra gente fechar a live de hoje. Tá? Hoje deu menos gente, né? Vou estar cansado talvez. Mas, como tá gravado, depois vocês veem aí.
E se tiverem dúvida, escreverem aí nos comentários do vídeo. Eu vou lá e respondo depois. Deixa eu dar só uma ajeitadinha aqui nesse trapézio. Cuidado com referências de IA, viu, galera? Que as anatomias, às vezes, de IA vem bugada pra caralho, velho. Muito. Não é pouco, não. Aí você acha que tá, pegou uma imagem legal e tal, e vai fazer e vai dar ruim, tá? Diminuir aqui assim, ó. Tão, tão grande assim. Aumentar um pouco mais esse número aqui pra cima. Ah, porra. Beleza, aqui vai ter uma divisãozinha aqui, ó. Assim já fica um pouquinho mais interessante. Beleza. Vou ver aqui qual é. Aí, já temos um troll quase, quase se formando aqui para a gente começar a blocagem na próxima aula dos acessórios, tá? Ajustar mais esse peito dele aqui. Isso aí. Até para tirar um pouco mais de definição desse abdômen aqui dele. Mas vou deixar por enquanto assim, os serratos aqui aparecendo e tal. Beleza. Então você vê, o que é que eu uso pouco aqui? O smooth, tá? O smooth é como borracha. Então ele apaga as formas aqui que eu construí. E tem a hora de usar. E quando for usar, normalmente assim, eu recomendo que você tipo, dê uns tapinhas assim, ó, sabe? Para apagar coisas, suavizar algumas coisas pontuais, assim, que ele espalha, né, os vértices. Aí você perde as formas, a definição. Mas em alguns pontos dá para você usar para ir vendo como é que tá ficando e tal. Para dar uma limpada. Mas sem exagerar, tipo, não bota um brush grande, segura e vai, ó. Aí eu perco tudo que eu fiz, ó. Suaviza muito, né? Ó, o volume das coisas que eu perco. Se quiser deixar grande aqui, dá uns tapinhas de nada aqui, ó. Pá, aí. Aí já começa a ficar mais interessante. Beleza. Deixa eu ver como é que tá o rosto dele aqui. Suave. Depois eu vou meter uma expressãozinha, porque, porra, velho. Orc fica com a cara muito de. Eu falei isso, né? Na aula passada. Muito de bobão, assim, muito de. Alguém que leva desvantagem sempre. Não é o caso. Beleza, simbora. Valeu quem presenciou aí, né? Eu esteve com uma adesão baixa, mas vamos continuar, persistir. E tiverem trabalho, tiverem projeto, manda, tá? Entra no site do curso, quem quiser conhecer o curso, vai estar aí na descrição. E vamos embora. No curso tem mais calma, né? Tô achando que essa cabeça dele aqui, peraí, só para eu passar isso aqui, depois eu ajeitar logo isso. Tem um formato aqui, ó, bem
característica aqui, né? Bem quadrado dele aqui, ó. Não quadrado, né? Bem... como é que eu posso dizer? Esqueci o nome disso aí. Losango? Acho que é, né? Mais assim, né? Porque virando de lado aqui, ó, ele tem uma área aqui bem interessante. E a orelha abaixa mais aqui. Vem aqui, fica mais fininho aqui. Mais assim. Beleza, vamos alterando e vamos. Opa, vou colocar mais aqui um pouquinho. A gente chega lá. Valeu, forte abraço. Conta comigo, olhando pra câmera agora. E até a próxima. Fui!